Boa noite, alunos do segundo ano! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Joelgrafia, meus queridos alunos! Bom, vamos começar. Hoje tenho alguns recados para vocês antes de começar aí a correção da primeira atividade do segundo semestre. Eu quero falar para vocês o seguinte: vou fazer uma pastinha, vou colocar uma pastinha lá em cada uma das salas, lá no Teams. E você vai tirar uma foto dessa atividade número 1, essa que eu vou corrigir hoje, e você vai postar lá nessa pastinha de atividades número 1, tá ok? Então esse semestre ou esse trimestre, para mim eu já estou chamando de terceiro trimestre, eu vou fazer uma pastinha para cada uma das atividades até o final do ano, tá ok? Então aí você vai colocar essa atividade 1 na pastinha número 1, aí quando eu passar a atividade número 2, você coloque lá na pastinha número 2, e assim sucessivamente. Vai ter no final do ano uma pastinha para cada uma das atividades. As atividades vão ser feitas no caderno. Você fotografa o caderno e coloque a foto lá. Se você não conseguir acessar a pasta, fale com o representante da sua sala ou entre em contato comigo pelo chat, né? E aí a gente conversa. Tá ok? Entendido isso aí? Vamos à frente então. A primeira atividade do terceiro trimestre, não mande por outros canais, coloca só lá na pastinha, tá ok? Semana que vem tem uma prova, a prova PEN. Semana que vem vai ser uma semana de provas, vão ter várias provas de todas as matérias e vai ter a prova também de geografia. Ainda não foi decidido o dia da prova, então vocês estudem aí, vai cair o capítulo 3 e o capítulo 4. Aí você dá uma olhada nas atividades que eu dei do capítulo 3 e do capítulo 4. Veja os vídeos que eu fiz sobre esses dois capítulos e leiam um livro, leiam os dois capítulos aí você vai bem nessa prova aí, que vai ser feita no Teams. Pela primeira vez vou fazer essa avaliação no Teams e aí vai estar lá o horário para vocês fazerem. Tive com a Renata ontem, ela me explicou que as turmas serão divididas em grupos, né? O 3A de contabilidade, por exemplo, vai ficar com 3B e 3C de contabilidade. Então, cada professor vai dar aula aí para esses grupos. Eu vou dar aula, no caso, para 3 grupos de terceiro ano, um grupo com contabilidades, outro grupo com hospedagem e finanças e outro grupo com serviços públicos. Serviço público, se eu não me engano, vai ficar num grupo sozinho. Tá ok? E aí, no caso de vocês, segundo ano, né, vai ser segundo A, B, C, enfim, eu acho que é o 2D entra no outro grupo, mas o fato é que você vai saber de antemão qual é o seu grupo e o horário dessas aulas de geografia que acontecerão provavelmente entre segunda e quarta-feira, tá ok? A gente vai descobrindo junto, né? Eu peço para que vocês na aula de geografia tenham em mãos o caderno e o livro de geografia, tá ok? É isso aí, vamos dar procedimento então à aula de hoje? Vamos lá então, hein? Vamos à correção da atividade aí que eu deixei para vocês. A primeira atividade do semestre é a atividade também que cai na prova, hein? Legal isso aí, hein? Preste atenção então e faça a correção no seu caderno. Vamos lá? Vamos lá então, a questão de número 1. Coloca na tela aí. Quais foram as principais mudanças que aconteceram na primeira década do século XXI em relação às potências econômicas? O poder da tríade, Estados Unidos, Europa e Japão, diminuiu e novas potências regionais surgiram, como é o caso da China, da Índia, do Brasil e da Rússia, os ditos países emergentes. Então essa foi a principal mudança aí no começo do século XXI. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, nós passamos por uma nova realidade aí, por uma nova visão de mundo, né? Porque afinal de contas nós tínhamos um mundo bipolar de capitalismo e socialismo, socialismo com a Rússia e o capitalismo com os Estados Unidos. Passamos a ter um mundo globalizado, um mundo único. E nesse mundo único se destacou 3 polos. O polo da Europa, liderado pela Alemanha, o polo dos Estados Unidos e o polo Japão. Então essa tríade, a partir do ano de 2001, ela passa a ter poder, mas outros países emergem aí. É o caso do Brasil, é o caso da Rússia, é o caso da Índia, é o caso da China, da África do Sul, que formaram o BRICS, que nós vamos ver
logo mais. Essa nova realidade então fez com que o capital, que os investimentos, eles se diversificassem no mundo. É isso. Questão de número 2. Então acompanhe comigo aí a questão de número 2. Compare os dois mapas da página 41. Então no primeiro mapa nós podemos observar que o dinheiro está concentrado nos países do norte. Nos Estados Unidos, né, na cidade de Nova York, Londres, Paris, Frankfurt na Europa e no Japão. Já no segundo mapa, nós podemos observar que além desses três polos, o capital espalha-se por outros polos, tais como a China, Índia e Brasil. Então essa questão número 2, ela meio que completa a questão número 1, dizendo que, após a queda do Muro de Berlim, o mundo ficou com a tríade e depois, após o ano 2001, após o grande atentado das Torres Gêmeas, nós tivemos aí então outras forças emergindo. Tá ok? Questão de número 3, acompanhe comigo na tela. Em que é baseada a nova ordenação econômica do século XXI? É baseada no tamanho dos mercados e não nas diferenças sociais e econômicas que se expressam na qualidade de vida das populações, como o conflito norte e sul. Então nós vimos aí que o capital hoje ele vai para os grandes mercados. O que define então se um país é emergente não é a quantidade de pobres que ele tem, não é a quantidade de pessoas que vivem abaixo do nível da pobreza, é o seu potencial econômico. Então o Brasil, ele que se coloca aí em posições, né, de 75 lá no Índice de Desenvolvimento Humano, que é a qualidade de vida, é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Então o Brasil é interessante, é um mercado interessante economicamente, isso não tem a ver com a parte social. Questão de número 4, acompanhe comigo! Qual foi a importância dos países emergentes na primeira década do século XXI? Tornaram-se importantes por sua população, seu crescimento econômico e por sua participação no comércio internacional. Então aí é um pouco complemento da questão anterior, mas aí a população é importante, né? Porque a população, por mais que seja sofrida, ela tem o auxílio emergencial de R$600. E R$600 dá para você consumir muitas coisas, né? Então vivemos numa sociedade capitalista. O que tem valor é a grana, é o dinheiro. Então os 210 milhões de brasileiros que consomem algum produto, né, que parcelam esse produto, que reformam suas casas, esse dinheiro é muito bem-vindo para o mercado, aquece a economia e é nisso que os outros países e as grandes empresas estão interessadas no capital, seja ele de onde for e a quantidade que tiver. Tem tipos de produtos para todas as classes sociais. Chegamos então à questão de número 5. Acompanhe aí a resposta, é uma das questões mais fáceis aí das que eu passei para vocês, hein? Joga na tela! Quais países formam os BRICS? O que eles têm em comum? Então, BRICS são siglas para Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul. São países com economias importantes para o mercado mundial. Então são países aí que são importantes para o mercado mundial. O Brasil, com todos os seus produtos agrícolas, né? Apesar de toda essa pandemia, nós tivemos um crescimento na exportação de produtos agrícolas. Então o Brasil aí é um grande celeiro no mundo. Temos aí a China, que consome muito os nossos produtos e está se destacando também nas áreas de industrialização, sobretudo aí ligadas à informação e tecnologia, alta tecnologia. E nós temos a Rússia, que também tem muitos mercados, tem muitos minerais, que exporta aí o gás, que acende a Europa, que aquece a Europa através dos seus gasodutos, né? Temos a Índia, a segunda maior população do mundo, quiçá futuramente a maior população do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. Imaginem, 1 bilhão de habitantes, se eles gostarem de café, tá feito o Brasil. E a África do Sul, que é um dos países mais fortes aí dos 54 países africanos. Eu sempre friso a quantidade de países na África, que as pessoas pensam às vezes que a África é um país, quando na realidade são 54. África do Sul, Angola, Moçambique, o Egito está na África, Marrocos, né? É o que nós vamos
ver um pouquinho esse ano ainda, um pouquinho desse continente africano. É isso aí, questão de número 7, questão de curiosos, né? Quando pergunta quais são os 7 países mais ricos do mundo. Eles já foram G7, esses 7 países mais ricos, aí depois ficaram G8 por causa da Rússia, que não é rica, não é a 8ª economia, mas tem a bomba atômica, ela quis participar do grupo e veio meio pela força, né? E aí depois, quando nós vamos ver, eles convidaram outros países, se tornaram o G7, o G20, G8 e junto com outros países formaram o G20. Mas enfim, eu pergunto para vocês apenas quais foram, que países fazem parte desse grupo de G7, os 7 países mais ricos do mundo. Temos lá então Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Japão. Vamos agora à questão de número 7, a questão de número 7 que complementa aí a questão de número 6. Agora eu pergunto para vocês: quais países formam o G20 financeiro? O grupo é formado pelo G8, né, que eu já tinha dito para vocês: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. E mais 11 países emergentes. Então nós temos lá Brasil, Argentina, México, China, Índia, Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. Vocês perceberam aí a presença de todos os continentes nesse grupo do G20, dessas economias emergentes que se reúnem com o G7 aí para fazer as suas transações comerciais. É isso aí, voltamos então com a questão de número 8. E a questão de número 8, ela também complementa a questão de número 7. Se existe um G20 financeiro, porque existe um outro G20 com uma outra denominação. Esse seria o G20 comercial. E quem faz parte desse G20 comercial? Quais são os objetivos desse G20 comercial? Vamos ver então primeiro quem faz parte desse G20 comercial. Quais países formam o G20 comercial? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela, México, Guatemala, Cuba, isso na América, né? Aí nós temos África do Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue na África. E temos a China, a Índia, a Indonésia e a Tailândia na Ásia. São países aí que todos eles, se você observar, têm uma agricultura forte. Então o grupo foi criado para defender esse setor aí, esse setor primário, esse setor de agricultura. Para defender esse setor, eles fazem as reuniões aí com esse objetivo. Tá ok? Chegamos então à questão de número 10. É isso aí, 10 é um número mágico, adoro 10 questões. É isso aí, vamos lá então à questão de número 10. O Fórum IBAS é formado por quais países e tem qual objetivo? Ele é formado pelo Brasil, Índia e África do Sul, promover a cooperação Sul-Sul no comércio. Então, hoje o mundo que é dividido não pela linha do Equador, uma linha um pouco acima, em países do Norte e países do Sul, existe aí os países do Norte que seriam ricos e os países do Sul pobres. Então, essa tentativa do Brasil, da Índia e da África do Sul de unir, sabe, dar força ao Sul, pobre com pobre. Então eles fazem essas reuniões e não necessariamente os projetos aceitados por eles, pelo IBAS, eles não necessariamente são desses 3 países. Às vezes são outros países africanos, outros países da América, conseguem fundos aí para ideias de empreendimento nos seus países, desse fundo IBAS criado por Brasil, Índia e África do Sul. É isso aí, espero que vocês tenham corrigido aí. Vamos mudar o nosso modo de aula semana que vem. Estaremos fazendo a prova de geografia, ou estaremos aí ao vivo pelo Teams, nos grupos, diretamente, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade de eu acompanhar melhor o desenvolvimento de vocês. É isso aí, até semana que vem, a gente se fala pelo Teams, a gente se fala aqui pelo canal do YouTube. Até mais!